Vamos falar de vinho brasileiro e de vinho gaúcho? O Rio Grande do Sul é o berço do vinho brasileiro e tem as principais vinícolas mais conhecidas. Vamos conhecer então as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Eu sou o sommelier Gabriel Moser Eu sou o chefe Nicolete, e aqui a gente fala de vinho. sem complicação. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Mundo do Vinho Decanter. Olá, queridos ouvintes. Bom dia, chefe Nicolete. Tudo bom com você? Fria, porém linda manhã aqui no estado de Santa Catarina. É isso aí. Aqui hoje estamos em Blumenau com 14 graus. Falando em Santa Catarina, vamos falar não hoje de Santa Catarina, vamos falar do que, Gabriel, hoje? Hoje a gente vai falar do Rio Grande do Sul, o berço do vinho brasileiro, Vamos você lá. sabia? Berço de primeiras vinícolas nascendo lá ou líder de produção? Eu creio que são ambas, né? Na verdade, a produção do vinho na Serra Gaúcha, ela começou com a imigração italiana, né? Mas existe um fato que a gente considera como o primeiro, que é o registro. O registro de uma vinícola. Registro, vamos chamar assim, o registro comercial, porque que ano aconteceu isso? Vamos lá, vamos tentar entender. Então, o registro, ele aconteceu em 1923. Mas eu acredito que antes já se produzia vinho lá, Sim, sim. mas não comercialmente. Não, se produzia inclusive comercialmente. A questão é o registro, Perfeito. é o ato jurídico. E ir lá e abrir uma vinícola oficialmente. E registrar isso no órgão do comércio, não sei se junto comercial ou no Ministério da Agricultura. Então, o fato é que a primeira vinícola registrada no Brasil é de 1923, que é a Marimon, na campanha gaúcha. Como é o nome dela? Marimon. Existe ela ainda? Não, ela não existe mais. A primeira vinícola registrada em atividade é a Cooperativa Garibaldi, na cidade de Garibaldi. Que ainda produz e produz que rótulos assim famosos, vamos lá. Quase tudo é em torno do rótulo Garibaldi. Ela tem algumas marcas, mas 70% do que vai ao mercado é Garibaldi, que é um nome muito forte, né? Excelente. Então vamos lá. Então o vinho brasileiro comercial registrado nasceu no Rio Grande do Sul. Primeira coisa, então, falando de vinho, vamos falar de regiões, é isso? Exato. Regiões que são algumas novas, algumas mais tradicionais. Sim. Vamos primeiro situar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está no sul do Brasil Exato. e ele tem áreas de planalto, áreas de serra, área de alto da serra. Explica um pouquinho disso pra gente. Certo, vamos falar. Só vou pedir para você abrir o nosso rótulo de hoje. Vamos tomar vinho gaúcho. Sim, vamos tomar um Chardonnay do Vale dos Vinhedos. Não era o planejado para hoje, mas vamos. Mas às vezes fora de planejamento são excelentes opções. Hein? Sim, Chardonnay é uma das grandes uvas plantadas no mundo e uma das grandes uvas. Não esquece de fazer uma coisa que eu tenho uma curiosidade, eu acho que nossos ouvintes também têm. Por que o espumante nacional, o espumante gaúcho, se deu tão bem? Vamos falar. Por que a gente faz bem espumantes? Vamos falar nesse episódio também. Primeiro, chefe, é uma injustiça a gente falar das 4 principais regiões produtoras no Rio Grande do Sul sem contextualizar e aclamar o estado como um estado por excelência na produção de vinho. Porque se você for para outras cidades que estão fora desses roteiros que nós vamos citar, você tem diversas vinícolas espalhadas pelos terrenos mais elevados. Você tem vinícolas até dentro da cidade de Porto Alegre, uma vinícola urbana, Arroz Gastado. Você tem, atravessando a ponte ali do Rio Guaíba, você tem uma vinícola também que está começando a produzir vinhos. Então, tem fora, sim. Mas em região também que produz essas uvas vem da onde? Não. Você tem produção de vinho e videiras espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Entretanto, não obstante, existem 4 que são as principais em termos de volume e em termos de notoriedade. Mas eu acho que vale a pena a gente ter esta referência. Quantas vinícolas atualmente tem registradas no Rio Grande do Sul? Você sabe? São mais de 600.
Se não me engano, Mais de 600. eu estou em dúvida se é 630 ou 680, mas é um número dessa ordem. Isso é um número, claro, longe dos números europeus, mas ainda extremamente expressivo. Ou seja, se você visitar 2 vinícolas por dia, você não vai conseguir visitar todas ao longo de um ano. Eu acho que vai ser um ano bem agitado se você fizer isso, né? Talvez de helicóptero. Mas feito esse disclaimer, né, essa declaração inicial, vamos então falar das 4 principais regiões produtoras. E a primeira, o Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção nacional. De 90% da produção nacional, 85% da produção nacional, a gente fala de uma região que é Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, que tem vamos chamar assim, a capital vinícola Serra Gaúcha, cidade de Bento Gonçalves. Vamos fazer um brinde aqui ao nosso ouvinte. E a Serra Gaúcha, de onde é esse vinho, esse Chardonnay do Vale dos Vinhedos, primeira denominação de origem. Amendoazinha, clássica. Um vinho passado na barrica de carvalho, mais... Uma acidez não pronunciada. Exato, mais aveludado, redondo, né? Eu acho que a barrica deu uma quebrada nele. Suavizada boa. Excelente. A Serra Gaúcha, ela é formada por algumas cidades. Você tem alguma pista de quais são elas, chefe? Vamos lá. Vamos colocar ali Garibaldi. Isso. Bento. Isso. Gramado ainda é serra ou já está embaixo demais? Mas não tem notoriedade... vinícola, né? Daí você tem lá um pouco mais para cima Farroupilha. Já está à direita. À direita ali. Uhum. Daí você tem mais o que ali? Carlos Barbosa, tá ali no meio. Sim, mas Carlos Barbosa não é anual, tão... né? As cidades principais são Flores da Cunha, uma cidade que tem uma produção vinícola enorme, é uma área... E ela vamos lá, ela é denominada ainda, tudo ainda Serra Gaúcha, pode receber o selo produzidos ali de Serra Gaúcha. A identificação de procedência é outra. A identificação de procedência ela é bem mais restrita do que você imagina. A região de Flores da Cunha ali, ela tem uma identificação de origem e é a Serra Gaúcha. A região ali de Pinto Bandeira, ela tem outra identificação de procedência. Pinto Bandeira era distrito de Bento Gonçalves, deixou de ser distrito não faz 30 anos. E também é uma identificação de procedência. Farroupilha, onde fica a Casa Perini também, que fica embaixo de Pinto Bandeira à direita de Bento Gonçalves, também é uma outra identificação de procedência. Daí você tem o Vale dos Vinhedos, mas dentro do Vale dos Vinhedos você tem até vinícolas que têm terras lá, como a Salton, por exemplo, mas que operam fora do Vale dos Vinhedos, em Tuiuti, e que não usam a denominação de procedência, de denominação de origem de Vale dos Vinhedos, porque existe uma série de regras que não é o tema do episódio de hoje. Mas fazendo um apanhado, dando a resposta à pergunta que eu te formulei, as principais cidades produtoras são Monte Belo do Sul, que fica colado em Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Garibaldi, Farroupilha e Flores da Cunha. Existem outras cidades, sim, mas as principais são essas. Isso eu estou falando de vinhos finos, né? Legal, isso tá ali no Vale, naquela região. Próxima região, e esse espaço, essas cidades representam então 85% do vinho gaúcho. Vamos falar um pouco sobre essa região, porque antes da gente falar das outras, daí senão a gente vai e volta, eu acho que vale a pena a gente descrever como é que é a Serra da Gaúcha. Em relação a clima, terroir, altitude, esse tipo de informação. Sim. Primeiro é a questão da altitude, né? A gente está numa elevação ali de 850 metros aproximadamente. Você tem um verão bem amenizado pela altitude. Tem um inverno mais estável, imagino. O inverno ele é bem bravo. Não, mas temperaturas frias sempre. Sim. Picos. Ele é bem... Tem que se agasalhar bem. E esse frio extremo ele é bom para a dormência do vinhedo.
porque dá o inverno, as folhas caem e daí o vinhedo entra na fase da hibernação, que é onde a planta ela descansa. Por quê? Porque ela descansa para reunir energia para quando vier a primavera ela conseguir ter a brotação, que é fundamental para vir as novas as uvas, a floração e o vinhedo brotar. Então, quando a gente fala de vinha, é super importante as estações bem definidas para que haja essa dormência, reunir forças para vir a brotação e vir toda a exuberância da fruta e da floração. Então, você tem ali, como é montanha, você tem uma formação de nuvens maior. Então existe uma dificuldade maior ali também da maturação da uva, né? Então você tem uma colheita um pouco mais ácida. Então isso é ideal, clima fresco, por exemplo, na Europa. Qual é a principal região produtora de espumante na Europa? Champanhe. Então, que é a região vinícola mais fresca que existe lá na Europa. Por isso, o produtor brasileiro foi adaptando as uvas, ou melhor, o solo nosso e o nosso clima se adaptou melhor a fazer uvas brancas. A gente está falando da Serra Gaúcha, né? De Serra Gaúcha. Aquele espacinho produzem excelentes espumantes. Exato. Então você não quer uma uva muito madura. A gente está falando de uma produção de ciclo curto. Ou seja, que eles não esperam que a uva amadureça muito. E daí isso é excelente para um espumante, porque você vai querer no espumante o que é a acidez. Você acabou de tomar agora. Frescor. Não toma água. Toma de novo, por favor, o vinho. Bom, e você... Não será tarefa árdua. E você vai me falar o que você sentiu tomando esse vinho e na boca. O que você sentiu? Uma acidez, mas essa aliviada. Se a boca tá seca ou tá... Dry, seca. E tá, e o que tá acontecendo com a sua boca? Você não tá salivando? Exatamente. Abre o apetite para comer alguma coisa. Então, essa acidez, essa salivação é por conta da boca, notando que você está ingerindo uma bebida ácida e o seu organismo ele vai falar, a bebida está ácida, ele tem que equilibrar o pH. Então, as glândulas salivares vão... Exatamente, é como um sistema de defesa do organismo. Então é essa acidez de uma uva que não está muito madura que é buscada quando é feito um vinho branco ou um vinho ou um espumante. Então a gente pode falar aqui, apesar de ter... Depois me explica um pouco pra gente quais as uvas mais produzidas na Serra Gaúcha. Mas antes, você acha que as uvas brancas, chardonnays e uvas específicas para espumantes são as que mais se adaptam, que as qualidades do solo da Serra Gaúcha, o auge dele é o espumante? Sim, tanto é que existe todo um trabalho sendo já desenvolvido em torno do espumante brasileiro. E o espumante brasileiro consegue brigar bem com castas, com franceses e até com alguns espanhóis ou algumas hastes italianas? O espumante brasileiro ele domina o mercado nacional. Ele participa de vários campeonatos e ganha vários campeonatos às cegas, inclusive na França. Mas é um tema que a gente até explorou no episódio anterior. Para um expositor, para um produtor aclamado de espumantes, não é interessante muito entrar nesses campeonatos, porque ele só tem a perder. Porque se ele já uma Chandon, velho Clicquot. Exato. Ele não quer brigar lá. Exato. Ele pode perder do... Exato, porque ele já é... Flores da Cunha. Ele já é precificado como um dos mais caros. Para que ele vai entrar numa competição? É algo que ele prefere ficar fora. Mesmo porque os franceses já perderam em 1976, num episódio que a gente vai falar do julgamento de Paris, mas o fato é que quando você faz um espumante, você usa a princípio duas principais uvas, duas principais cascas, que a gente está falando um percentual quase absoluto disso, em termos de volume, né? Que são a Chardonnay, assim como é feita na região de Champagne, e o Pinot Noir, que curiosamente é uma uva, são uvas de clima frio, né?
Então, você tem... São essas duas uvas principais para você fazer um espumante. E você também tem alguma coisa de Viognier e Riesling itálico, mas é muito pouco, geralmente para completar o blend, exato. Eventualmente volume, eventualmente alguma coisa, mas geralmente são essas 4 uvas, sendo que essas 2 primeiras que eu citei... Maior volume. Maior volume, e às vezes você tem só de uma, só de outra, e só com as 2. Então, a gente, quando fala de espumante brasileiro, é Pinot Noir e principalmente Chardonnay. A palavra francesa aí, Chardonnay. Legal. Vale dos Vinhedos produz muito bem, então, uvas brancas para espumante. Mas não é só isso. Não é só isso. Dentro do tema espumantes, vale a pena a gente citar outro fato histórico. Você sabia que existe produção de champanhe no Brasil? Champanhe... Mas calma aí. De espumante ou de champanhe? De champanhe. Quer dizer, produz a uva aqui, faz um vinho básico e manda para a França para vinificar lá? Não, chefe. É o seguinte. A denominação de origem champanhe foi feita pela França, se não me engano, em 1921, alguma coisa próxima a isso. E existe uma vinícola no Brasil que está em atividade. Outras estavam também e tinham esse direito, mas fecharam. Mas existe uma vinícola que desde 1919 produz um produto chamado champanhe. E registrou. Que segue os mesmos métodos da região de Champagne. Virar a garrafa. Que inclusive, que é o método tradicional, o champenoise, que inclusive recebe visitas da região de origem francesa para ver como é que é feito o processo, e que ganhou no Supremo Tribunal Federal o direito de utilizar a marca Champagne, porque o registro deles do produto é anterior ao registro da denominação no mundo. Então é anterioridade. Como é que você... eles conseguiram esse direito e eles exploram. E essa vinícola se chama Peterlonco. Ela foi fundada por um agrimensor italiano chamado Miguel Peterlonco. Já visitei essa vinícola. Sim, fica na cidade de Garibaldi. Inclusive, Garibaldi, você tem a Fenachamp, que eles são focados na produção de espumantes. Eles são muito mais conceituados e respeitados pela produção de espumante. E onde teve a instalação da primeira unidade de produção de espumantes da Chandon fora da França, que foi fundada por um conhecidíssimo produtor nacional chamado Mário Gais, em 1973. Esse homem, esse chileno, que foi contratado pela Chandon, posteriormente veio adquirir terras na cidade de Pinto Bandeira e fundou a Vinícola Gais, que é uma das mais respeitadas. Produzindo espumante. Produzindo espumante, e ele produz vinho no Chile, porque ele tem ele tem vinho no Chile também. E os filhos dele que tocam hoje a Cave Gais. Mas isso no que diz respeito a espumante. Mas não é só isso. Temos mais outras uvas que se adaptaram, que produzem muito bem naquela região. Sim. No Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos é uma região, uma denominação de origem que ela se notabiliza pela produção da uva Malbec, de vinhos da uva Malbec. Então, quando você está falando de um vinho com denominação de origem Vale dos Vinhedos, ele tem que ser um Malbec, e não só o vinhedo tem que ser lá para você utilizar a denominação. Mas vinificar lá também. Ele tem que vinificar lá, ele tem até que engarrafar lá. Então não adianta você, por exemplo, produzir o vinho lá e não engarrafar lá. Você tem que fazer todo o processo lá, do nascimento até a engarrafagem e rotulagem lá. E daí você sim... Para receber aquele stamp, para você receber o selo... Não precisa ser escrever Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos, você tem que utilizar isso aí. Isso, agora, a opinião pessoal. Isso é positivo no aspecto geral mercadológico, ou você acha que é limitador em algum aspecto? Olha, eu acho que só o fato da criação, denominação de origem, ela tem algo bem interessante, porque chama a atenção do público para aquela região. Eu não acredito muito que uma limitação seja algo que vá engrandecer o produto final.
Por exemplo, eu vou tomar essa champanhe porque é feita no Vale Champagne na França. Pode ter produto de qualidade, mas pode ser só aumentar o preço. Você tem uma região paralela, lateral, que produz produtos similares ou até melhores, é isso? Não, é que quando você limita, você limita o processo, você limita o resultado final. Você é chefe de cozinha, você tem poucos ingredientes. Se você tem a possibilidade limitada de utilização de ingredientes, você vai ter um resultado final também limitado. Então, não que, por exemplo, a engarrafar seja relevante, mas quanto menos circular o vinho, evidentemente é melhor. Mas, por exemplo, às vezes para você pegar características para o vinho final, vale a pena você ter uma uva ali, às vezes 5% o blend é interessante. Fora um outro elemento. Na Europa, o pessoal vende terroir. O que é o terroir? É a maneira como se produz na região. Não necessariamente, primeiro, a região não é tão pequena como o Vale dos Vinhedos, muitas vezes, né? O Vale dos Vinhedos é muito pequeno. E às vezes eles usam diversas uvas da região. Por exemplo, a região de Bordeaux usa 3 uvas tintas, né? Então, é um blend de 3 uvas tintas. Então, quando você compra um Bordeaux, você não compra um vinho de uma única uva. Sempre vai ter uma... Então, quando você toma um Rioja, você toma 2 uvas principais, Tempranillo e Garnacha. Então, você limita. Mas eu acho que é algo válido, porque para um rol determinado de produtos, você tem uma certa regra que faz com que aquele tipo de produto você já sabe mais ou menos o que esperar. Perfeito. Porque também tem uma coisa de espaçamento entre vinhedos para eles conseguirem tomar sol, tomar luz. Tomar sol e conseguir explorar o solo, né? As raízes dos vinhedos explorarem os solos. Então, a padronização é interessante, o manuseio do vinhedo, né? E isso eu acho muito válido. Agora, vamos falar das outras. Sim, só acabando ali, você tem ali perto... que é na Serra Gaúcha, mas não é a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Você tem ali a Valmarinho, que produz um Cabernet Franc, que é maravilhoso, que pertence ao Guilherme Salton, que é o maior acionista individual da Salton. Mas ele tem a vinícola dele, porque é mega diluído o capital social da Salton. E ele está dentro da denominação de origem Pinto Bandeira, que acabou de ser promulgada, no NPI, é uma denominação nova, mas que está dentro da Serra Gaúcha. Então, qual é a mensagem com relação à Serra Gaúcha? Existe uma produção de 4, 5 tipos de uva tinta, que é uma região mais fria, com muitas nuvens, que por conta das vertentes você acaba tendo mais ou menos exposição ao sol. E que você produz um excelente espumante e muito mais reconhecido aí pelo Malbec e pelo Cabernet Franc. Então vamos lá. Uvas que se adaptam à Serra Gaúcha, que se adaptaram melhor, são Chardonnay, Malbec e Cabernet Franc, são as principais. Mas você tem Terógulo Nacional, você tem Touriga Nacional, você tem algumas variações ali. Excelente. E você tem até, por exemplo, o Alto Feliz, que é dentro da Serra Gaúcha, não fica nenhuma dessas indicações de procedência, que é Dom Guerrino, que ela tá ali meio que um pouquinho antes de chegar no epicentro da Serra Gaúcha. Você tem ela lá, para quem sai de Porto Alegre e vai em direção à Serra Gaúcha, você tem ela lá à direita. É uma vinícola. Feliz? Alto Feliz. Você vai subindo pela estrada que leva a Porto Alegre e Garibaldi, você tem essa vinícola à direita, que é uma vinícola tá com grandes qualificações e com um excelente enólogo também, o Bruno Motter. Ali do lado, acima da Serra Gaúcha, você tem um Planalto, que é a divisa ali do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E ali você tem, antes de, para quem está saindo do Rio Grande do Sul e entrando em Santa Catarina, você tem o Rio Pelotas, né, a divisa. Que é a região próxima à Vacaria, se não estou errado? Exatamente, o epicentro é Vacaria. A divisa do Rio Grande do Sul, boa parte é montanha, depois você tem o Rio Pelotas, se não me engano, e depois você tem o Rio Uruguai como fronteira ali. E ali na divisa de Vacaria
existe outra cidade antes de Lages, mas é entre o Rio Grande do Sul e Vacaria. Vacaria já fica num altiplano. Parece que a temperatura mais fria registrada na história do Brasil pelos termômetros, ou seja, que foi verificado, né? Aconteceu em Vacaria, uma região entre 950 e 1.000 metros de altitude. E venta. Venta muito. E o vento frio. É isso aí, entre 850 e 1.100 metros sobre o nível do mar. O nome dela, daquela região, então, a grosso modo? É Campos de Cima da Serra. Campos de Cima da Serra. Mesmo porque escrever Vacaria no rótulo do... Não bem em alguns aspectos. Mas é uma cidade muito, muito interessante. Ela faz, além de... Ela tem um excelente produtor de parmegiano, de parmesão lá, excelente, hein? Sim, existe um grande empresário que você deve conhecer, que é grande empresa, que é a Randon, né? Exato. O parmesão dele briga muito bem com um parmegiano reggiano da região de Parma mesmo. É um excelente parmesão. Tá? Então, quando você tem uma empresa dessa, você tem o quê? Dinheiro. Na verdade, ele montou a Randon, nem vou entrar nisso. Ele montou a Randon meio que... A Randon agrícola, a RAR, meio que por diversão, porque ele já tinha dinheiro das carrocerias, né? Sim. É uma empresa incrível. Não, então, exatamente. Ele montou a RAR, né? A mesma RAR que você está celebrando, ela produz vinhos. E daí, quando você tem dinheiro, você contrata todo mundo. Tem que ele quase trouxe as vacas da Itália, né? As vacas, produtores, robôs que viram o queijo, é incrível. Você tem um compositor alemão, tcheco, não me lembro exatamente, não sei se é Litz, o pai dele era banqueiro, era tão rico que ele tinha uma orquestra. Daí ele compunha... Em vez de ter Spotify baixado no celular... Daí ele compunha assim, toca aí. Mas eu acho que o capital, né, ter o dinheiro, foi muito produtivo para as artes e até para o mundo do vinho um pouco, porque você tem grandes produções na época, o iluminismo e toda aquela parte italiana ali, os mecenas bancavam os pintores porque eles tinham dinheiro meio sobrando, né? Uhum. E podiam pagar gente para só pinta, só toca, só faz ópera, né? Isso foi muito produtivo para a humanidade como um todo, né? Exato, e o bacana é que a RAR ela tem um padrão de excelência não só no mundo do queijo, dos cremes de leite, e ele começou a fazer vinho e está fazendo vinhos muito bons ali na região de Vacaria, um pouquinho ao norte de Vacaria. Que vinho? Que uva? Ali ele, como não tem o problema da altitude, do relevo acidentado, existe uma maior incidência solar. Porque não tem sombra. É plano, né? É plano. O fato de ser plano Isso deve melhorar muito até o processo de lida com a videira, né? Sim, você consegue fazer mecanizado. Mecanizado, né? Exato. Então isso facilita muito, diminui custo. E você tem também a outra que é bem conhecida, que é a Campestre. Que ela é um rótulo de vinhos finos, de uma outra... vinícola que começou fazendo vinho de mesa em larga escala. Então, a RAR, ela nasceu com capital. A Campestre, ela nasceu... Na lida, vindo do vinho raiz de mesa, né? Grande volume, grande quantidade, formação de capital a partir do comércio de vinhos de mesa, com uvas americanas, e daí, em determinado momento, eles fizeram uma bela sede ali à beira da BR-116, uma bela instalação, pronta aí, eventualmente, para receber restaurante, e acho que tem até potencial até para melhorar até aquele espaço. É possível também fazer a visitação, etc. O que eles produzem lá? Que uvas? Não varia muito em relação ao que se produz na Serra Gaúcha, mesmo porque ainda estamos falando de um inverno bem rigoroso e um verão mais fresco. A vantagem ali é a mecanização. E a outra vantagem ali também é você ter maior insolação solar por conta de ter menos sombra. Então, para os vinhos tintos é até melhor. E para os vinhos brancos não perde nada. Tem Chardonnay, tem Merlot, não varia muito o varietal. Então vamos lá. Primeira, Serra Gaúcha. Exato. Segundo, Campos da Serra de Cima. Mas não é só isso, né?
Exato. E daí a gente tem mais 2 regiões, mas antes de continuar, o que a gente tem que lembrar o pessoal para seguir. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, compartilha no YouTube, dá um like no YouTube, né? Isso ouve também no carro pelo Spotify, né? Bom, se você for viajandinho ali, ouvindo de vinho, é excelente, hein? Amazon Prime, Apple Podcast, estamos em todos. E daí, vamos continuar aqui. A gente tem mais 2 regiões que são provavelmente essa que a gente acabou de falar, pouca gente conhece. Mas vamos falar antes de uma que muita gente conhece. Campanha Gaúcha. Campanha Gaúcha. A Campanha Gaúcha foi a primeira região, que é aquela que tem a primeira, que a gente citou anteriormente, né? A primeira vinícola registrada do Brasil. Então, me ajude na minha ignorância geográfica. Cidade principal da Campanha Gaúcha. Olha, a gente tem uma... Ela é uma região plana também. Ela vai desde mais espalhada, Santana do Livramento, Bagé... Já lá embaixo, né? Divisa. Não, divisa o corner da tríplice fronteira Uruguai-Argentina-Brasil, que é Santana do Livramento. E você vai lá, Doutor Pedrito, Bagé, você tem uma Candiota... Região plana ou... Super plana, entre 110 e 360 metros, muito baixo, totalmente factível a mecanização, e grandes distâncias, né? Grandes propriedades, o pessoal mais latifúndio para visitar entre um e outro, são grandes deslocamentos. Às vezes você entra numa propriedade, você anda 7 km para chegar na sede. Na Serra Gaúcha é tudo pertinho, né? Você... Em 20 minutos de carro, você passa em 10 vinícolas. Às vezes até menos, 10, 5. Lá pelo contrário. Porque, na verdade, nós temos ali uma imigração totalmente diferente da Serra, né? Foi outro conceito de imigração e de loteamento e até de produção. São latifúndios, são estâncias, né? E você sabe que tem até... E são estancieiros, né? É o gaúcho raiz que defendia o Brasil das invasões, é um zona de fronteira, né? Que já foi Espanha, depois virou Brasil, depois foi vontade do Uruguai aumentar, vontade da Argentina invadir, então... É o gaúcho tradicional, aquele de bombacha, que com gorro no pescoço, com um cachorro do lado, tomando chimas e tomando vinho. E tomando o quê? O que aquela região se adaptou e o que se produz bem lá? Olha, o interessante da Campanha Gaúcha é que ela começa a entrar na latitude que as pessoas consideram, os manuais consideram ideais para a produção de vinho, que é entre o 30 e os 50. Então... se você olhar no mapa, ela fica exatamente onde está se produzindo vinho na Austrália, vinho na Nova Zelândia, África a Nova Zelândia está mais ao sul, mas na África do Sul, na Austrália. Então ela está ali na zona da perfeição de insolação solar. E por que a insolação solar é importante? Porque quanto mais ao sul, maior a insolação solar e mais as uvas conseguem amadurecer. Um inverno não tão intenso quanto na Serra? Sim, porque... Mais estável. Ele não está muito longe do Oceano Atlântico, mas ela tem influências de refrescantes ali do Rio Paraná, embora não esteja exatamente tão perto, mas a gente está com o oceano ali perto, e por mais que seja 200, 300 quilômetros, acaba influenciando porque é muito plano, né? E produz o que, efetivamente? Que castas, que uvas? O solo ali é arenoso, exatamente igual ao Uruguai. O Uruguai é uma bacia sedimentar, ali também. O Uruguai se produz taná. Exatamente. Com grande qualidade. O Brasil já tem produção boa de taná? Sim, exatamente. E a Campanha Gaúcha, além de ter várias vinícolas tradicionais da Serra Gaúcha que compraram propriedades lá, e eu estou falando de quase todas as principais... Vendo no potencial futuro, né? Não, tem que espalhar a produção. Eles precisam fazer uvas diferentes, fazer um mix de uvas. Então, eu não vou produzir taná aqui na Serra Gaúcha. Eu vou produzir na Campanha, trago para cá e vinifico lá, ou vinifico na própria Campanha e trago para cá para comercializar aqui onde é a sede, entende? Então, você tem uma produção diferente de uvas. Então, tem muito Syrah.
tem Marcelin, você tem Tempranillo e você tem Taná. Essas são as 4 principais. Então, mas eles... Taná, Syrah, Tempranillo e Marcelin. E são... Syrah, na mesma latitude, se produz vinho na Austrália. Inclusive a presidente da Associação dos Produtores da Campanha Gaúcha, ela produz Syrah, foi a primeira a produzir Syrah ali na região. Quando ela foi comprar as mudas, você tem certeza que vai comprar Syrah? Ela falou, tenho certeza, na Austrália se produz na mesma latitude. Então acaba sendo muito parecido o relevo não, o clima, né? E o solo é arenoso exatamente igual ao Uruguai. Então você não tem como você achar que você vai ter um vinho de pior qualidade se você está exatamente com mesmas características de sol, de vento, de solo e de solo. Então você e com a vantagem de ser uma alta exposição solar, porque não tem montanha para fazer sombra, e a possibilidade de uma colheita rápida, mecanizada. E o uso de máquinas para montar o vinho. E você disse que todas as grandes vinícolas gaúchas têm terras lá. Sim. Mas quem se destaca lá de ser a sede lá? Olha, existe uma vinícola que é espetacular, que você tem uma experiência do enoturismo, que você tem um legítimo fogo de chão. Eu acho que até dá para se expositar, que é a Guatambu. Eu não estive ainda. Fala o nome dela de novo. Vinícola Guatambu. Um nome que a gente percebe deve ter uma origem guarani, né? Aí você já entrou numa seara que não é a minha. Uma origem gaúcha. Com esse nome é Guatambu, deve ter uma origem gaúcha, não tão Perrine, Peterlongo. Ela tem uma origem mais gaúcha, mais gaúcha. É uma vinícola espetacular. Se você depois entrar no Instagram dela, você vai ver aí cenas bem aprazíveis. E produz o quê com qualidade? Produz Taná, produz Tempranillo, não produz Syrah, exatamente essas 4 uvas, né? Perfeito. Mas é um negócio, são longas distâncias. A referência deles é o Rio Grande, ali é Pelotas, fica a 150 quilômetros ali da região, por onde eles mandavam. Tá bom. Eles mandavam a produção deles. Então é uma região, obrigado, vinícola que, ao contrário da Serra Gaúcha, que o pessoal produzia primeiro para eles e para a comunidade, que já foi focada no comércio. Exato, porque o transporte terrestre ali não é complicado, porque são planícies, é perto do Porto do Rio Grande, que é um porto já histórico, né? E conseguia levar para outras regiões do Brasil pelo transporte fluvial, não, pelo transporte marítimo ali de cabotagem. Então você tem ali um solo espetacular que é pouco conhecido do brasileiro. E às vezes pouco conhecido até do próprio público gaúcho, que a Serra Gaúcha acaba atraindo os holofotes. Se bem que, baseado em números, a Serra Gaúcha ainda produz um grande volume, né? Sim, mas você tem que pensar o seguinte, 10% é fora do Rio Grande do Sul. Estamos falando de São Paulo, do Paraná, Minas, Santa Catarina, de Minas e do Vale do São Francisco. Ou seja, estamos falando de 5 estados, eu falei certo? São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas e Bahia / Pernambuco, que é Petrolina ali. Vamos falar que sejam 6. 6 estados produzem 10%. Quer dizer... Onde eu quero chegar com essa história? Que 5% essas outras 3 regiões produzem. Mas, é claro, de menor volume outras regiões lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma produção muito grande. Mesmo não sendo tão grande quanto a Serra Gaúcha, que todo mundo é quase onipresente, a produção vinícola na Serra Gaúcha, é uma produção bem relevante. E a gente está falando de terrenos férteis para outras culturas. A gente está falando da soja, da cultura da pecuária, né? O de trigo brasileiro é feito lá também. Sim. Então é uma cultura que concorre com outras culturas e que tem um excelente potencial e que deve ser conhecida. Apesar de não ter grandes cidades, você tem voos para Bagé, você tem voos para Pelotas. Então é possível fazer esse tipo de turismo peculiar, turismo pitoresco, para você ter uma experiência diferente, para você conhecer algo além da Serra Gaúcha, que
Sem dúvida, se a gente for... E, inclusive, agora tem identificação de procedência. O vinho da Campanha Gaúcha ganhou recentemente, eu acho que faz uns 3, 4 anos, por aí. Então, é algo que é digno de ser visitado. Então, vamos lá. Falamos de Serras de Cima, Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha, Campanha. Mas não ainda tem mais uma região significativa, né? Sim, temos a Serra do Sudeste. A Serra do Sudeste... Cidade capital da Serra do Sudeste. Não dá para falar que não dá para capital, são duas. Devem ser pequenas também, né? São 2 cidades, a Serra do Sudeste. Na verdade, é uma serra de elevações ali entre 350 e 600 metros. Ali a Serra do Sudeste, eu não estou bem ao certo ali. Não estou com a minha colinha ali para pegar. Mas ela é mais elevada, né? Mas não é uma serra alta que nem... a Serra Gaúcha. Ela está mais ao sul, ou seja, tem mais insolação solar. Ela não é tão íngreme, então permite a mecanização da cultura. E tem várias vinícolas, várias vinícolas que têm propriedades lá. Desde Lídio Carraro, que é uma das principais vinícolas do Vale dos Vinhedos, e que tem uma produção, a maior parte da produção deles na Serra do Sudeste, em Encruzilhada do Sul. Você tem também a própria Petelongo, tem Encruzilhada do Sul. Você tem quase todas as grandes têm Encruzilhada do Sul. E ela tem uma produção de uva muito maior, assim... Em volume, em quilos por hectare. Quase todas as uvas brancas e tintas se produzem na Serra do Sudeste. É uma região bem fértil. Que tem menos sombra, então é uma região espetacular e infelizmente poucas vinícolas recebem. O enoturismo na Serra do Sudeste é muito mal desenvolvido. Acho que tem um grande potencial ainda a ser explorado. Sim, porque você tem grandes vinhedos lá, mas só que fica numa região meio inóspita, não tem grandes aeroportos, não é perto de nada. Encruzilhada do Sul? Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, a gente tem que citar com louvor que ali a família... Esse é um detalhe, os caras colocam um nome muito parecido. Eu confundo Pinheiro Machado com Pinto Bandeira, né? O Gaúcho tá meio sem ideia para dar nome de cidade, né? Eles têm Antagorda. Tem uma cidade... Mas Pinheiro Machado é a sede da Hermann. A Hermann, inclusive, existe a Hermann, ela produz alvarinho até em Pinheiro Machado. Uma casta portuguesa. Portuguesa e espanhola, ali da divisa de Portugal com a Espanha. E a família Hermann é a dona da Decanter, né? Nosso patrocinador. O Papa do Alvarinho eles trouxeram aqui e eles é consultor deles. Imagina um português. Sim, e o próprio português ele ficou super feliz quando identificou o potencial, viu o desenvolvimento da videira e começaram a produzir um excelente alvarinho que merece excelente qualificação, vale muito a pena experimentar. Inclusive eu tomei anteontem esse alvarinho, a safra de 2000 e 2021. Espetacular para um peixe branco, para queijos suaves. Então é uma região que ela ainda tem muito para desenvolver o turismo ali. E é importante a gente falar dessas regiões, chefe. Por quê? Porque a gente usa a mentalidade de colônia quando a gente está falando no mundo dos vinhos. A produção vinícola no mundo ela melhorou muito. Em termos de computador, com o computador você consegue processos automatizados. Não empíricos. Exato. Coordenados. Verificação científica. Então, o vinho que se produzia há 100, 150 anos melhorou muito. E o conhecimento está na internet. As pessoas elas intercambiam conhecimento, elas vão para outros lugares, então estagiam nas regiões europeias. A gente ousa em dizer que daqui a pouco produziremos alvarinho com qualidade igual, quiçá superior na região no Rio Grande do Sul do que às vezes similar em Portugal. Sim, mas... Depende, claro, os objetivos que o enólogo quer seguir, o que o mercado quer seguir, né? Tudo que a gente faz na vida são algumas variáveis.
Os economistas clássicos, eu vou já usar minhas referências, né? Eles falavam que o capital era formado por terreno, capital e trabalho. Quando você faz um vinhedo, você precisa do terreno, você precisa do capital e você precisa do trabalho. E do know-how. Agora, se você não tiver o mercado para acompanhar, para tudo isso vai por água abaixo. Produz e... Porque a escola comunista ela só punha essas variáveis. Só que eles esquecem que esses três insumos, entre aspas, eles precisam lidar com o mercado. Porque se não tiver mercado, o produto não acontece e ele não volta a se reproduzir. Então a gente tem que aclamar esse tipo de produto nacional, a gente tem que fazer conhecer esse tipo de produto nacional. Vou pincelar então o seguinte. Por que ainda o produto nacional ainda tem um empecilho? Por que às vezes o vinho nacional consegue ser muito caro? Às vezes você vai comprar uma garrafa de qualidade no Brasil, você bebe uma similar Argentina agora é difícil falar, mas uma similar chilena, às vezes mais barata do que uma nacional. Então o vinho nacional ainda é caro. Por quê? Vamos lá, a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro vamos falar a menos óbvia, que é o contrabando. Correto. Então, no momento que o PCC está envolvido no mercado dos vinhos e no momento, desculpa, eu já atravessei sem fazer nenhum tráfico, eu já atravessei a fronteira Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia nos últimos 4 vezes, algumas vezes. Por conta de turismo, por conta de amigos. Você sabe quantas vezes eu fui parado? 0, nenhuma. Eu fui parado uma vez quando eu fui visitar um cliente em Pedro Juan Cabaleiro, que a gente vende cristais lá, a Aline Home. E daí, saindo, eu tava vindo de Campo Grande, que eu tenho clientes também, da Moza Crystal, né? E daí, a 100 quilômetros passados de Ponta Porã, eu fui parado pela polícia e a polícia me parou, daí no final eles foram lá, checaram meu nome, não sei o quê, me tiraram do carro, daí abriram, viram que eu tava com o mostruário para mostrar para as lojas, não era mercadoria para vender. E daí deu uma olhadinha, abriu umas caixas, não sei o quê, foi checar meu nome. Daí, você sabe por que você foi parado? Eu falei, porque a placa é vermelha? Daí, não, porque você foi rápido, eu tava 45 por hora. Daí, tinha que passar 40. Daí, quer dizer, então temos um problema ali de descaminho de vinho. Sim, é muito fácil passar. É muito fácil passar. Mas eu acho que o problema é um pouco maior ainda. É contrabando, descaminho e às vezes a falsificação. Mas você tem um detalhe. Ainda você não acha que o vinho nacional ainda é sobretaxado demais? Vamos chegar lá. Então, essa questão de grupo de WhatsApp comprando vinho barato, muitas vezes é contrabando e quando não for, falsificação. E daí o que é falsificação? Você compra um vinho de mesa e mete lá as pessoas que estão comprando porque estão fazendo papel de bacana ali, comprando vinho fácil. Se for o terceiro da noite, vai passar. Vira o vinho mais incrível do universo. Agora vamos falar do imposto. Esse é um problema, o descaminho e o contrabando. Desculpa, é a mesma coisa. Contrabando e falsificação. E o terceiro é a questão do imposto. Os impostos eles estão iguais para todo mundo. No Mercosul, os impostos são igualados em termos do mercado comum do Sul, né? Mas só que os impostos na cadeia produtiva se entram em cascata. E os impostos trabalhistas, os encargos sociais. Então, as condições que está operando o produtor argentino e chileno são muito mais vantajosas do que as condições que estão operando o produtor brasileiro. Por diversos contribuições sociais muito caras, muito mais elevadas, direitos trabalhistas muito maiores do que os direitos argentinos e chilenos, e isso acaba encarecendo o produto final, porque se você quer perdurar no mundo do capitalismo como empresa, você tem que fechar o seu custo e o seu faturamento tem que ser maior que o seu custo. Para você conseguir fazer com que a vinícola seja rentável, você tem que vender a sua produção a um preço maior do que o seu custo. Se
senão você não vai se manter aberto no ano subsequente. Então, inevitavelmente, você às vezes acaba cobrando um pouco mais caro. Mas eu vou te falar um negócio, chefe. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Elon Musk? Tá, Warren Buffett? Provavelmente. Ele é de qual setor? Vários. Tecnologia. Ótimo. Tecnologia. Você sabe qual é a maior empresa de tecnologia dos nossos tempos? Qual é o seu celular? Apple. Muito bem. Você sabe que, eu não sei se hoje, em 2023, isso é um fato, mas há 2 anos atrás era um fato. O capital, o caixa da Apple era maior que o caixa do governo americano. Eu acredito. Porque a gente paga muito caro por um iPhone. Ou seja, ela é mais que o país que detém, se não me engano, 28% do consumo mundial. O caixa dessa empresa é maior que o país que tem 28% do consumo mundial. Esse homem, quem era o dono da Apple? O nosso querido Steve Jobs. Quando próximo ao falecimento, ele falou a seguinte frase. Naqueles textos reflexivos dele. Eu tô bem, viu, chefe? É pra mim agora. Pra quem só tá ouvindo, o chefe já tava empolgado vindo com a garrafa na minha direção. Numa desses textos reflexivos que ele soltou ao final da vida, ele falou que o vinho de $250, claro que a regra dele é outra, né, chefe? Dá o mesmo prazer do que um vinho de $3.000. Ou seja, porque chegou um patamar que todo o processo, toda a técnica foi empregada e não tem um marketing. Então, não vai ser tão diferente assim a complexidade. Vamos ter um episódio especificamente sobre isso, sobre Robert Parker. Então, e $10, $20, $100, James $1.000. Vamos ter um episódio para isso que dá para desenrolar muito bem esse assunto. Então falamos hoje sobre, pequeno resumo do que a gente falou hoje. A gente falou, a grosso modo, do Rio Grande do Sul, né? Louvando a gigante contribuição. Inclusive, o Rio Grande do Sul é o maior consumidor per capita nacional. Se não me engano, são 7 litros por ano por habitante. E o Brasil como um todo? Se não me engano, 2 litros, tá? O Rio Grande do Sul ele é o maior consumidor per capita, 7 litros por ano. Ele é o 3º maior consumidor absoluto, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Com populações... Sim, mas só que a gente está com um grandíssimo potencial. Para você ter uma ideia, Portugal é 50 litros ano. Eu acho que, pelo menos eu e você, estamos fazendo nossa parte nessa... Sim, melhorar esses níveis. A gente é português da década de 60. Bebia quase 80 litros. Era o triplo. O consumo mundial de vinho, ele deu uma maneirada nos últimos anos, né? No Brasil ele está crescendo, mas a tendência mundial ela está decaindo em termos mundiais. Ela está, de repente, se mudando, né? Mudando de focos, mudando de localização. Abrindo mercado, exato, abrindo mercado. E às vezes melhorando qualidade. Sim, e os preços também estão aumentando. Falta de espaço. Âmbito mundial. Sim, a zona produtora, quando você já fala que é uma área propícia para produção de vinhos entre os 30 e 50, e boa parte desses paralelos é mar, ou é deserto, ou é montanha. E o que tem já está ocupado. Ou é país muçulmano, então já fica bem limitado. Então falamos hoje sobre vinho brasileiro, vinho gaúcho e descrevendo cada região gaúcha. Falando nisso, nos sigam nas redes sociais. Sim, a gente está no Spotify, no YouTube, no Amazon Prime, no Apple Podcast. Sempre é uma honra, sempre é um prazer falar de vinho. Sem complicação.